com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos aqui finalizar a nossa exposição bíblica sobre João, capítulo número 15, com os dois últimos versículos, versículo 26 e versículo 27. João 15, 26 e 27. Diz assim Jesus: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O foco principal de Jesus, no capítulo 15 de João, é, através da figura da figueira verdadeira e dos seus ramos, exemplificar a sua relação com os seus discípulos. A princípio, irmãos, quando Jesus proferiu essas palavras no Evangelho segundo escreveu João, ele sabia muito bem que os discípulos precisavam de algo mais, para que eles tivessem plena convicção de tudo o que Jesus estava comunicando a eles, para que eles compreendessem efetivamente o que era considerar Jesus a videira verdadeira, e para que eles se enxergassem como ramos ligados à videira verdadeira, seria necessário não somente essa explanação de Jesus, mas também o testemunho eficaz do Espírito Santo no coração de cada um dos seus discípulos. Não somente daqueles discípulos que andaram com Jesus encarnado, mas o testemunho eficaz do Espírito Santo no coração de todos os discípulos, ao longo de todas as gerações, até a nossa geração, até as próximas gerações, enquanto Jesus não voltar. Quando nós lemos essas palavras, elas podem soar até poéticas e não se traduzir no verdadeiro sentido, ou melhor dizendo, no poderoso sentido que há por trás da verdade de que nós somos ramos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, do qual recebemos todo o poder, toda a graça, toda a virtude, toda a unção para nós vivermos para a glória do Pai aqui na terra. Então Jesus ele encerra essas palavras com esses dois versículos, enfatizando a necessidade de vir o Espírito Santo, ou também chamado de Consolador, ou Espírito da Verdade, para que o Espírito da Verdade trouxesse ao coração dos discípulos um testemunho tal, que desse aos mesmos uma convicção sólida e inabalável acerca da identidade e do propósito de Jesus Cristo, e como nós podemos nos relacionar com Ele, através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Aqueles primeiros discípulos que tiveram o privilégio de andar com o Cristo encarnado, eles receberam certa medida de graça, pois foram capazes de expulsar demônios e de curar enfermos. Isso sabemos que só pode ser efetuado através do poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós notamos em diversos trechos dos evangelhos que era comum os discípulos não entenderem algumas declarações que Jesus fazia. E porque não era possível para eles entender completamente o que Jesus dizia,
porque eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo de Deus, o qual Jesus diz lá em João 16, é capaz de guiar os seus discípulos em toda a verdade. O Espírito Santo, ele não tem o papel somente de nos dar poder para operar milagres, não. Ele também nos dá entendimento das Escrituras. E eu creio que essa é a função principal que o Espírito tem na vida do crente: trazer ao seu entendimento luz e esclarecimento acerca da palavra da verdade. Notem que os discípulos, todas as vezes que Jesus adiantou sobre a sua necessidade de morrer e ressuscitar, os discípulos ficavam atônitos, eles ficavam preocupados, porque eles não aceitavam aquilo. Por que eles não aceitavam? Porque eles não entendiam que Jesus, como Messias, para salvar o seu povo dos seus pecados, precisaria morrer na cruz do Calvário, o justo, levando sobre si a nossa maldição, a nossa condenação, para nós sermos então, pela fé nele, justificados. Era algo assim que os discípulos não conseguiram compreender, até que eles viram o Cristo ser crucificado, ressuscitado dentre os mortos, se manifestar a eles, e no dia do Pentecostes eles receberem o poder do Espírito Santo, para daí sim eles compreenderem efetivamente o Evangelho, o mistério da cruz. Agora, entendam bem o que eu vou dizer. Se os primeiros discípulos que andaram com Jesus, que comeram com Jesus, que viram Jesus operar toda sorte de sinais, prodígios e maravilhas, milagres tremendos, ressuscitando os mortos, precisaram tomar posse da promessa do Consolador do Espírito Santo. Irmãos, imagina a nossa necessidade, porque hoje muitos pesquisadores, historiadores, cientistas, eles querem com muitos argumentos contrariar o que a Bíblia diz, desconsiderar a Bíblia como fonte de verdade absoluta. Ora, e de certa forma eles encontram facilidade para fazer isso por conta da Bíblia ter sido escrita há mais de 2000 anos. Mas vejam bem, eles tentam, porque com a mente em trevas, o homem não consegue perceber a luz que há nas Sagradas Escrituras. Ele não consegue enxergar a essência, a virtude da verdade nas Sagradas Escrituras. E por isso eles tentam, com toda sorte de argumentos, contestar, rejeitar as Sagradas Escrituras como um manual de fé e de prática para nos relacionarmos com Deus. É muito fácil qualquer pessoa se debruçar sobre as Sagradas Escrituras, meditar nelas, lê-las e ficar sem entendimento, porque sem o Espírito Santo dando testemunho da verdade das Sagradas Escrituras, a mente natural por si só não alcança a entender. A palavra consolador que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, ela, naquela época, ela era usada para se referir, por exemplo, ao advogado. O advogado não era chamado para quê? Para auxiliar alguém em sua defesa. Então o Espírito Santo, quando chamado por Jesus de Consolador, ele é o nosso ajudador. Ele está junto de nós para nos auxiliar naquilo que nós sozinhos não damos conta. Como por exemplo,
Nós não damos conta de nos separar do mundo e de nos consagrar a Deus sozinhos. Nós não damos conta de resistir às astutas ciladas do diabo. Nós não damos conta de amar os nossos inimigos. Nós não damos conta de perdoar os nossos ofensores. Nós não damos conta de dar dos nossos bens a quem precisa. A verdade é que homem nenhum, que mulher nenhuma dá conta de viver uma vida santa e virtuosa. Por isso que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, para o Espírito Santo testificar conosco acerca da identidade e do propósito de Jesus, fazer-nos compreender que Jesus de fato é quem a Bíblia afirma que Ele é, compreender que Jesus faz o que a Bíblia afirma que Ele faz, compreender que Jesus cumprirá com cada uma das suas promessas registradas na Bíblia. É papel do Espírito Santo fazer isso em nós. Ele nos concede o testemunho acerca de Cristo. Pelo Espírito Santo e pela palavra da verdade, nós recebemos uma convicção sólida e inabalável de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra da verdade que nós temos a convicção de que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, enviou e continua enviando do seu Espírito Santo, e está sentado à destra do poder do Pai, e vive para interceder por nós. Aleluia! É pelo Espírito Santo que nós temos vivo da convicção de que Jesus Cristo breve voltará em glória para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para tomar o seu povo para si eternamente. É o Espírito Santo que nos dá essa convicção. Olha, os primeiros discípulos enfrentaram toda a sorte de perseguição e sofrimento por causa da cruz de Cristo. Por quê? Porque o Consolador estava com eles, porque eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo dava a eles a certeza que valia a pena morrer por causa da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo nos assegura uma coroa de glória, porque o Cristo nos assegura um lugar junto a Ele, a glória, porque o Cristo nos assegura uma ressurreição dos mortos com o corpo glorificado. Aleluia! Os primeiros discípulos não receavam da morte. Os primeiros discípulos não negavam o testemunho da cruz diante de ameaças de morte, porque eles tinham convicção de que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, que Ele faz o que a Bíblia diz que Ele faz, e que Ele breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! E até hoje é assim. Os verdadeiros discípulos, as verdadeiras discípulas, que dão frutos e frutos que permaneçam, que vivem em países na África, na Ásia, no Oriente Médio, aonde a maior parte da população é inimiga da cruz de Cristo. Temos cristãos bravos que eu digo não é no sentido de raivosos, não, bravos no sentido de corajosos, de conservarem o testemunho de fé.
sem se envergonhar da cruz de Cristo, sem recear pela própria morte. Por quê? Porque eles têm certeza, porque eles têm uma convicção sólida e inabalável dada pelo Espírito Santo, de que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, que Jesus faz o que a Bíblia diz que Ele faz, e que Ele em breve voltará para buscar a sua igreja. É essa segurança dada pelo Espírito Santo que faz o crente perseverar na fé até o fim. É a presença do Espírito Santo em nós, testificando que somos filhos de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, 15. É que nos assegura da presença de Deus, é que nos assegura no testemunho do Evangelho. É a convicção de que, a partir do dia que você nasceu de novo, que o Espírito Santo vai habitar em você, você deixou de ser filho das trevas, você deixou de ser filho do diabo, você deixou de ser filho da desobediência e passou a ser chamado filho de Deus. Olha o que Romanos capítulo número 8 nos diz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se excede que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe esse papel tremendo do Espírito Santo, de testificar, de comprovar, de dar convicção acerca da identidade e do propósito de Jesus Cristo. Porque que nós temos hoje, irmãos, tantas pessoas que foram batizadas em águas, que um dia professaram crer em Jesus Cristo, congregaram, mas não permaneceram no testemunho do Evangelho, porque os mesmos não receberam o batismo com o Espírito, não foram cheios com o Espírito. Porque toda aquela que recebe o Espírito Santo por crer no Evangelho de Jesus Cristo, tem em si o espírito de adoção de filhos, tem em si o testemunho eficaz de que é filho de Deus, tem em si o testemunho eficaz acerca do Cristo de Deus. E esse tal permanece em comunhão com Deus. Romanos 8 mesmo, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz sobre essa permanência em Cristo. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas
coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe, meus amados irmãos, o que Paulo testifica conosco aqui. Depois que nos é revelado o amor de Cristo provado na cruz, depois que o Consolador veio morar em nós, sendo nosso companheiro 24 horas por dia, escute, nada entre os céus e a terra, ninguém entre os céus e a terra pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Cristo que é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo é mais vigoroso, é mais poderoso, é mais intenso que toda e qualquer força maligna, que toda e qualquer força contrária que possa ser lançada contra a tua vida, contra a minha vida, na tentativa de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a segurança que nós temos nele. Não é algo que nós possamos fazer, irmãos. Não é algo que depende do meu esforço. Não. É algo que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, gera dentro de nós. É algo muito precioso, muito sublime, maravilhoso, que ele gera em nós. Pois bem, nos resta uma pergunta nessa altura da mensagem: quem é que pode receber o Espírito Santo? Ora, levando em consideração tudo que foi dito até o momento sobre as maravilhas que o Espírito Santo opera na vida do crente, se alguém que assiste essa mensagem por vídeo ou está aqui presente ainda não recebeu o Espírito Santo, mas entendeu que precisa receber para ser um crente de verdade, resta essa pergunta: mas será que eu posso receber? Eu acho que eu não sou bom o suficiente para receber. Vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa palavra foi proferida por Pedro, pois logo após ele pregar o seu primeiro sermão no dia de Pentecoste, após o Espírito Santo descer sobre aqueles discípulos, as pessoas incrédulas, os de fora que ouviram a mensagem, ficaram aflitas em seus corações, porque o Espírito Santo da vida de Pedro levou as palavras de Pedro direto ao coração daquelas pessoas.
e fez com que elas compreendessem que Jesus, o qual fora por eles crucificados, de fato era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diante daquela verdade, daquele testemunho poderoso, convincente, de que Jesus era o Cristo de Deus, eles perguntaram a nós irmãos: o que nós vamos fazer? O que faremos nós? Olha lá o versículo 37 de Atos 2: e ouvindo eles isso, compungidos, ou seja, ficaram aflitos em seu coração, e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós? Varões irmãos, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos o Senhor chamar. E o que é o chamado de Deus, irmãos? O chamado de Deus é a proclamação do Evangelho. Lembra quando vocês frequentavam a escola? Como que vocês sabiam que estava na hora do recreio? Havia um chamado. No tempo das irmãs mais antigas, tinha um sino, né? Depois veio uma sirene, deu uns equipamentos eletrônicos, uma sirene, fazendo um chamado para a hora do recreio. Hoje você vai em qualquer agência bancária aqui para Guaratinguetá. A primeira coisa que você faz, você vai lá no computadorzinho, pega a sua senha, senta lá gostosinho na cadeira e espera ser chamado pelo número da senha. Quando você vai lá no pronto-socorro no Frei Galvão, ou luta, né? Você vai lá dar o seu nome, né? Fala o problema que você acha que você tem. Senta e espera ser chamado. A campainha da escola chamava a gente de dentro da sala de aula para nos dirigirmos para a cantina. Saímos para fora da sala de aula rumo à cantina. Quando nós somos chamados ali no banco pela senha, nós somos chamados do banco da cadeira para o caixa. Quando nós somos chamados pelo nome lá no pronto atendimento, somos chamados da cadeira para a sala do médico. É uma espécie de convocação. E o que o Evangelho faz com o chamado de Deus nas nossas vidas? Ele nos chama para sairmos do reino de trevas, para passarmos para o reino da luz. E todo aquele que Deus chama das trevas para a luz, Ele concede do seu Espírito Santo para que você permaneça na luz. Aleluia! Para que você permaneça na presença dEle. Então, meu querido, minha querida, receber o Espírito Santo não é uma questão do que você faz ou você deixa de fazer.
É você crer no Evangelho, crer que Deus te chama para ser dele e pedir que Ele te conceda o Espírito Santo de Deus, e pedir que Ele te dê o Consolador. Porque essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Abramos lá em Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, aqueles discípulos que haviam atendido o chamado de Jesus, agora precisavam de receber a promessa do Espírito. E como eles fariam para receber? Eles permaneceram ali em Jerusalém orando. Foi ao todo 10 dias de intenso jejum, de intensa oração, de um intenso clamor a Deus. Para que recebessem o Espírito Santo de Deus. Enquanto eles não receberam o Espírito Santo, eles não começaram a pregar o Evangelho. Porque eles entenderam muito bem que sem o Espírito Santo eles não seriam capazes de testemunhar de Cristo. Eles entenderam muito bem. Eles sabiam muito bem que sem o poder do Espírito, eles seriam incapazes de cumprir o propósito de testemunhar do Evangelho, para que outros crescem, atendessem ao chamado e recebessem o Espírito Santo. E o propósito dessa mensagem essa noite é te encorajar a pedir que o Senhor te conceda o Espírito Santo. A pedir e a pedir e a pedir até que Ele te responda, até que Ele te conceda o Espírito Santo, e você possa então, pelo esse poder maravilhoso que o Espírito Santo nos concede, testemunhar livremente de que Jesus é o Cristo de Deus, que foi entregue para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e breve voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero neste momento orar com vocês.